cidade do nosso Deus está no monte. Alegria de glória a Deus, aleluia. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Isaías capítulo 61, a partir do primeiro versículo. Essa palavra foi dita pelo profeta Isaías há 700 anos atrás. Como é que você diz que é você? Nós vimos você pequeno, crescendo aqui. E Jesus trouxe para eles algumas lembranças. Por exemplo, que existiam muitas viúvas no período da seca que Israel passou, quando Elias profetizou para Acabe, mas que só a viúva de Sarepta foi atendida por Elias. Também falou que existiam muitos leprosos, e nenhum deles foram curados, senão Naamã, que era um sírio, era um estrangeiro. E naquele momento, eles se sentiram afrontados por Jesus. E tudo isso por quê? Quando a palavra diz assim, e anunciar o ano aceitável do Senhor, lá em Levítico 25 fala do ano do jubileu, que era exatamente o que acontecia a cada 50 anos. E Jesus estava dizendo ali, era a própria libertação, que ele estava ali para libertar aqueles que estavam cativos. Nós lemos aqui aqueles que estavam tristes, aqueles que estavam angustiados, aqueles que estavam com as suas vidas destruídas. E se nós lermos lá os evangelhos, nós vamos ver quantas foram as pessoas que Jesus as encontrou no caminho e mudou as suas vidas. Pessoas que estavam mortas, a viúva que estava levando seu filho para o enterro, com uma multidão que a consolava. Jesus disse para ela, não chore, e ressuscitou o seu filho. Jesus libertou endemoniados, Jesus curou cegos, curou paralíticos. Jesus transformou muitas pessoas que tinham fé, que se encontravam com ele. O ministério de Jesus foi um ministério de transformação, foi um ministério de mudança de vida. E esse ministério não ficou apenas naquele período, ele se estende também para os nossos dias. Nós, hoje, somos esses mensageiros. O Espírito do Senhor está sobre a nossa vida para que nós sejamos essa voz que ecoa nos quatro cantos da terra, que é falar desse evangelho que liberta pessoas. Eu tenho visto aqui muitas pessoas que passaram a vida inteira e nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Pessoas que vivem uma vida angustiada, você percebe ao conversar com a pessoa. Pessoas que são estressadas sem razão, aparentemente, mas a gente percebe que falta alguma coisa, que é o mais importante: o Cristo libertador, o Cristo transformador, o Cristo restaurador, o Cristo que arranca toda tristeza, toda amargura, o Cristo que liberta das algemas invisíveis, porque tem pessoas que são algemadas de forma invisível e ela não percebe isso. E nós estamos aqui não é por acaso. Não viemos aqui, como foi falado pela irmã, não foi por acaso. Temos aqui uma missão. A missão de dar continuidade àquilo que Jesus começou, que é de pregar o evangelho libertador. Essa nação precisa receber essa libertação. Esse ano de jubileu, ele tem que estar presente todos os dias no nosso trabalho, na nossa vizinhança, quando nós encontramos com alguém que nós percebemos que precisa ouvir a voz de Deus. Jesus não perdia a oportunidade de falar da transformação, de falar do poder do Evangelho. Jesus, em um certo dia, marcou um encontro com uma mulher num poço, meio de encontro, dispensou os discípulos, mandou comprar comida, porque sabia que se os discípulos ficassem ali, poderiam se escandalizar, e ele sentou e ficou aguardando aquela mulher chegar. E quando a mulher chegou, o judeu que não tinha costume de falar com o samaritano, Jesus começou a puxar uma conversa com aquela mulher. Ela, no primeiro momento, se assustou, mas depois ela entendeu que aquele homem chegou ali para mudar e transformar a vida dela. E ela saiu gritando aos quatro cantos que aquele homem mudou a vida dela e que iria mudar a vida daquelas pessoas que o vissem também. Aquela mulher que andava pelas ruas e ninguém dava nada por ela, ninguém falava com ela, ninguém queria nem aproximação com ela. Quando ela veio falando com autoridade, como a irmã falou, de Jesus, todos pararam para ouvir e ela conseguiu evangelizar muitos. Trouxe muitos de Samaria até Jesus e é isso que nós estamos aqui para fazer.
Muitas das vezes nós esquecemos disso e os nossos problemas, às vezes, eles nos sufocam. Às vezes a nossa necessidade social de manter nossa família faz com que a gente, às vezes, passe dias e não consiga lembrar do propósito real que nós temos, que é de levar essa palavra. Imagina só que nós recebemos esse Espírito, o Espírito do Senhor. Ele está sobre a nossa vida. Hoje você não está aqui em vão, você chegou aqui porque Ele trouxe você aqui. Glória! Não pense você que você veio porque alguém convidou. Não pense você que você veio aqui porque alguém, porque você não tinha nada para fazer em casa, hoje já não tem nada para fazer, eu vou ali na igreja. Não. Jesus, uma certa vez, disse que ninguém chega a Ele sem que o Pai tenha enviado. E o melhor, Ele disse que aqueles que vêm a Ele, de maneira alguma, Ele lança fora. Essa é a minha sorte, essa é a sua sorte, é que Ele não nos lança fora, mesmo com tantos defeitos que nós temos, com tantas falhas que nós temos, mesmo tropeçando tanto na nossa trajetória, mas Ele está sempre pronto a nos segurar pelas mãos, a nos levantar, a nos fortalecer, a nos regenerar, a nos dar uma nova oportunidade. E não importa se nós fizemos como o filho pródigo, que deixamos tudo e fomos embora. No momento em que nós retornarmos, Ele está de braços abertos, Ele coloca o anel no dedo, Ele coloca uma roupa nova e Ele dá dupla honra. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Não importa a vergonha que nós passamos. Muitas são as vezes que nós decepcionamos a Cristo. Muitas são as vezes que nós falhamos de maneira abrupta. Mas o Senhor, Ele está sempre pronto a transformar a nossa vergonha em dupla honra. A sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Nós temos uma missão aqui nessa terra, de ser um mensageiro de Deus, de ser um libertador, de ser um desbravador. A empresa onde você trabalha, você não está lá simplesmente para trabalhar e pagar suas contas. Você está lá como luz do mundo, como sal da terra. Lá você é diferente, você é filho do rei, você não é da escuridão, você brilha, você chama a atenção. Todos, de repente, devem olhar para vocês como olharam para Jesus, quando Jesus leu essa palavra. Olharam todos para Ele, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Todos estavam olhando para Jesus. Por que todos estavam olhando para Jesus? Porque Jesus, Ele é a própria luz. Ele chama a atenção para si. Se você estiver no meio de uma escuridão, você vê uma luz, é para lá que você olha. E é isso que você é isso que nós somos. Somos luz, vamos olhar para nós com um olhar diferente, aquela pessoa é diferente. Por que Jesus permitiu por 2 vezes que os discípulos passassem pela turbulência do mar? Nós temos que passar pelas turbulências. Nós temos que passar pelas tempestades. Nós temos que passar pelas dificuldades. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Não adianta a gente querer vida fácil. Foi falado aqui pelo nosso evangelista. Jesus não nos enganou. Ele disse, nesse mundo tereis aflições. Nesse mundo tereis tribulações. Não se preocupe, você vai ter. Mas eu vou estar com você. Nós vamos vencer. Nós vamos superar. Nós vamos passar. Sabe aquela luta que de repente você está aí preocupado porque amanhã você vai estar brincando com ela? Não se preocupe porque Deus está com você. E você vai vencer. Não se preocupe, tem hora que a gente sofre muito por antecipação. O problema ainda está lá na frente, é algo que a gente vai resolver. E ele não é nem tão grande assim. E nós olhamos para um problema de baixo para cima. Uma certa vez em Israel, uma publicidade, uma propaganda parou o exército de Israel por 40 dias. Só uma propaganda. Só uma propaganda do gigante Golias. Disseram, tem aí um gigante que nunca perdeu uma batalha. Ele costuma estraçalhar seus adversários. Ele é mau. Ele não perde. Ele é forte. Ele tem 3 metros de altura. Só com essa publicidade o exército já recuou, ficou para trás, olhando para o gigante de baixo para cima. Sabe por quê? Naquele momento, eles estavam confiando apenas na força do braço deles, na sua espada, na sua lança, no seu escudo. E é assim que nós
fazemos muitas das vezes. Nós temos vivido dias difíceis. Os dias não são fáceis. O gigante pode ser grande como for. A propaganda pode ser bonita como for, não interessa. Nós somos indestrutíveis por estarmos com o Espírito de Deus. Não é pela força, não é pela violência, não é pela arenga, não é pela confusão, mas é pelo Espírito de Deus que está sobre nós, que nos ungiu para evangelizar os pobres. Jesus, na sua época, era muito à frente do tempo dele. Jesus andava numa época em que a sociedade era machista, e ele conversou com essa mulher de Samaria que eu falei. A mulher que foi pega em flagrante adultério, ele disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Ninguém teve coragem de enfrentar, ninguém teve coragem de ficar. Jesus, ele era muito à frente do tempo dele, ele tinha uma visão. Vamos buscar do Senhor essa santidade, essa santificação, para que ele venha santificar a nossa boca, os nossos pensamentos, os nossos olhos precisam ser limpos, precisam ser puros. Precisamos enxergar as pessoas que estão ao nosso redor como alma. São almas as pessoas. Nós temos, às vezes, a mania de dizer: olha, tem um grupo ali de pessoas que a gente não pode se misturar com eles, que eles são problemáticos, que a gente não tem que chegar lá. Mas, às vezes, aquelas pessoas, elas, às vezes, não... De uma forma geral, eles estão precisando exatamente de um abraço, de uma palavra, de uma oração, de um ombro amigo, de receber essa palavra que libertou você e vai libertar ele também, que transformou você, vai transformar ele também. E às vezes você vai rompendo uma barreira e aquela pessoa vai dizer: não, eu não vou mais arrumar problema. Eu recebi aqui uma palavra com aquela mulher de Samaria, agora eu vou anunciar para os demais também. E talvez aquele grupo que era antiproblemático passe a ser um grupo que vai ouvir a voz de Deus através de você, através de mim. Vamos pedir ao Senhor que venha nos dar força, que venha nos dar essa sabedoria, que venha nos dar essa estratégia para que nós possamos sempre ser boca de Deus em qualquer lugar que nós formos. Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele está sentado ao lado de Deus Pai, ele vai voltar para buscar a sua igreja. É ele que vai reinar conosco eternamente, ele vive e reina para sempre. E é ele quem batiza com o Espírito Santo e está dentro de nós, que nos ungiu para que nós possamos ser voz desse Deus. Tem um louvor que eu acho bonito, não sei se os irmãos conhecem, ele é antigo. O nome dele é As Três Coroas, que diz assim: uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava, hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois esse rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério, sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar do tempo esse atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Escuta agora. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava essa coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro, a do atleta, a de espinhos e ressoa em meus lábios a pergunta: dessas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nessa história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória, pois no sangue entre os espinhos Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou.
Pois quem usava essa coroa de espinhos morreu, ressuscitou, hoje ele é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. Ele ressuscitou ela. Ele nos resgatou. Vale a pena negarmos a nós mesmos e servirmos a Ele. Vale a pena estar ao lado de Jesus em todos os momentos. Ele é o Deus dos montes, mas Ele também é o Deus dos vales. E talvez você esteja passando por um vale muito profundo, muito profundo. Talvez você esteja vendo só a escuridão na sua frente. Talvez você esteja olhando e não esteja vendo solução para o seu problema. Mas o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele está contigo nesse vale também. Ele está contigo nas tempestades também, por mais que você ache que ele esteja dormindo, que ele esqueceu de você. Vai chegar o momento que ele vai dizer, acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E você vai ver tudo calmo. E a sua intimidade com ele não vai permitir que você faça a mesma pergunta que os discípulos fizeram. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não precisa, porque você já sabe quem é. É o rei da sua vida, é Jesus o que salvou a sua vida, é o dono da sua vida, é aquele que desceu com o seu espírito sobre a sua vida, ungiu a sua cabeça e transformou a sua vida, transformou a sua vergonha em dupla honra. É Ele.